Oiê, vamos falar de Olavo Bilac? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai fazer uma análise de mais um dos poemas de Olavo Bilac chamado Língua Portuguesa, que está no livro Tarde. Olavo Bilac, ou se não o príncipe dos poetas brasileiros, é um poeta que nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Ele foi também jornalista, contista, cronista, crítico e escritor de livros didáticos. Ele também é, inclusive, um dos maiores poetas que a gente tem na literatura brasileira, mas principalmente no parnasianismo, período literário que é muito importante a arte pela arte. Isso vale lembrar que não necessariamente vai se ignorar as emoções dos seres humanos, mas que vai se tirar um pouco dessa invasão do eu que aparece no eu lírico, de se falar o que a pessoa sente em relação às coisas e em relação aos questionamentos da vida, mas que vai se colocar a própria obra como uma imposição de se saber e já se sentir pela emoção. Ele mesmo já disse que se uma estátua ela possui beleza, ela possui emoção, basta que por si só ela ter essa emoção faz com que ela mesma já tenha sangue e veias e alma, que não é necessário que alguém diga que ela tenha veias, alma e sangue. Dentro desse livro que está o poema do Língua Portuguesa, a gente precisa entender que tarde vem também de uma metáfora que se diz não só da que a gente tem do prelúdio da vida, então a gente tem a manhã, a tarde e a noite, mas que também vai ser um poema próximo à morte, vai ser um livro escrito dos poemas próximo à morte do próprio autor. Ele tem também como relevação a ideia de próprio Dante Alighieri de falar que a vida é um arco, se faz justamente uma compensação das atitudes da vida. Se a gente tem um início de vida cheio de chamas, cheio de vontade, a gente vai fazendo com que a própria maturidade e a experiência vão compensando isso ao longo da vida, para como se vai acalmando o seu espírito. Também é interessante perceber que todos esses poemas vão ser avaliados numa questão da reflexão da vida, da reflexão também do ser humano, da finitude e também de como a experiência ajuda a gente a poder compreender melhor a vida, pois a gente tem o autor no seu ápice literário. E o poema vai exatamente assim. Língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Outro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e do oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Uma das primeiras coisas que a gente pode perceber é a construção que a gente tem da estrutura do próprio poema. Ele tem como uma marcação ser um soneto, isso significa que a gente tem inclusive a separação de 2 quartetos e 2 tercetos. Se você não lembra, um quarteto significa que é uma estrofe ou um parágrafo que tem 4 versos ou 4 linhas. Um terceto a gente tem como 3 versos dentro de cada uma das estrofes. A gente pode também entender que o primeiro quarteto ele apresenta a temática e a gente vai ter o segundo quarteto e o primeiro terceto como a discussão desse tema e o último terceto como uma finalização dessa questão. Geralmente os poemas do próprio Olavo Bilac trazem uma questão tanto descritiva como argumentativa, sendo que geralmente a argumentação vai muito mais do que a descrição. Podemos perceber também a questão da rima. A gente percebe que bela vai rimar com vela, sepultura com impura, e também temos que obscura rima com ternura e singela com procela. É mais ou menos um esquema que temos de ABBA, que a gente vai fazer com que a gente tenha nos quartetos, e dentro dos tercetos temos a rima entre amora, idioma, largo e amargo, filho e brilho, ou seja, um esquema de rima que temos como CD, C, E, D, E. Então a gente tem os tercetos rimam os polos, e aí depois a gente tem o meio que rima com outro terceto, e no último terceto os polos também. Temos também a questão de um poema que tem 10 sílabas poéticas, ou seja, é um poema decassílabo, que a gente pode perceber inclusive para poder facilitar num dos versos, ouro nativo que na ganguim pura. Perceber que geralmente quando a gente tem um finalzinho de uma vogal e a próxima palavra começa com uma vogal, geralmente se junta e a gente nunca vai fazer com que a nossa contagem de sílabas pare na questão de sílaba gramatical.
Então, apesar de a gente ter impura, que poderia até mesmo a gente puxar para 11 sílabas, na verdade a gente tem 10 sílabas poéticas porque termina na sílaba mais forte. O que a gente percebe é que é um poema que se fala por si só da questão da língua portuguesa. Então a gente percebe que as emoções construídas vêm pelo próprio fato da língua e não das pessoas que utilizam a língua. A gente tem a questão da última flor do Lácio, que na verdade é a região que a gente vai ter onde se origina o latim. O latim ele se origina principalmente do latim vulgar, que é a questão da comunicação que existia, não do que a gente tem do latim como se diz como a língua original, mas o latim falado pelo povo, pelos soldados romanos, e principalmente por ter algumas questões até mesmo de erros gramaticais que seria no latim incorreto que a gente tem no português até hoje. Como, por exemplo, a gente tem a palavra abelha, que seria geralmente um diminutivo no latim, que na verdade era para ser outra palavra. Então a gente percebe que o latim ele nasce dessa última flor do Lácio, o português, perdão, ele nasce dessa última flor do Lácio, que é a última língua que se origina do latim e que inclusive faz com que ele tenha, ao mesmo tempo que se fala de esplendor e sepultura, que é o nascimento de uma bela língua, mas que ao mesmo tempo prediz e fala que é a morte de outra língua. Podemos perceber também da questão do que a gente fala da ternura e da saudade. A gente tem a conexão de sentimentos opostos, uma questão de antítese e de ao mesmo tempo de paradoxo. Antítese porque é a aproximação de ideias opostas, por exemplo, a gente pode perceber na questão entre saudade e ternura, ou também a gente pode perceber na questão do que temos também do paradoxo, quando a gente fala da questão do rude e doloroso idioma. Então a gente ama esse idioma que ele é rude e doloroso porque é um idioma que ele ainda tem que se evoluir e principalmente ele foi um idioma que fez com que as pessoas obrigassem o aprendizado da língua portuguesa por conta da questão do colonialismo da língua portuguesa e também por conta de que a maioria das pessoas que falam o português foi dessa questão que se teve que eliminar as outras línguas para isso, como é a questão das línguas indígenas e das línguas africanas. E perceber também como a própria construção do poema, que se fala como do português, ele nasce com uma língua que ela, mesmo que não foi lapidada para ser uma língua perfeita, ela nasce das falas e de diferentes situações sociais, como por exemplo a gente tem na questão do canto, a gente tem também na questão da lira, a gente também tem a questão de como se fala até mesmo de uma língua que nasceu para ser dito e também que ela se fala num período de transição, o qual a gente fala com que o português ele sai inclusive de Portugal e ele vai passar também para o Brasil, então dessa questão de como se cruzam os oceanos para poder se espalhar essa língua. E por fim também como é interessante perceber que até mesmo a citação do próprio poema dos Lusíadas e da fala de Camões que se tem dentro de Olavo Bilac nesse poema, porque a gente tem que entender que os Lusíadas foi escrito justamente nesse exílio de Camões. Então quando ele estava na viagem entre a África e a Ásia, ele fez essa escrita. Quando se falava da questão dos antigos feitos dos portugueses, então perceber que o português ele se fala não somente dentro das pátrias, mas também nesse exílio e da saudade que existe desse país e de sua língua. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, ficou com alguma dúvida da questão de análise desse poema, ou se não de outros poemas do Olavo Bilac, ou você quer pedir um poema para eu analisar, escreve aqui nos comentários por gentileza. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas e inclusive comentando sobre o que gostou ou o que gostaria de ver em outros vídeos. Muito obrigado por esse tipo de retorno. Inclusive, se você quiser ver mais poemas do Olavo Bilac, mais explicações também, não só dele, mas de outros poemas e outros livros, tem mais conteúdo no meu Drive para você poder vir e analisar. Se você quiser vir estudar comigo literatura, tanto do Olavo Bilac, mas você também quer entender de outros períodos literários, outros poemas e até livros de leitura obrigatória, tem o meu curso aqui embaixo para você poder acessar e usar um cupom para poder pagar por R$40 para você poder ter o acesso vitalício e não é mensalidade, é o valor do curso total. Vale lembrar que o curso ele é atualizado semanalmente e tem exercícios, análises e explicações dos períodos literários para você poder se sentir confiante na literatura. Se você viu que não era exatamente esse curso como você queria ou pensava que seria, você pode sempre pedir o reembolso dentro de 30 dias e você não tem problema depois. E caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente com a criação de conteúdo educacional, você pode me ajudar com 10 centavos pelo Pix. Pode ser tanto pelo obrigadoaler@gmail.com ou pode ser também pelo meu PicPay do @AlessandroPR. Caso você queira me ajudar, mas não especificamente dessa forma, você pode também se inscrever nesse canal e deixar uma curtida que me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!